Muito bem. Pronto, tudo testado. 17 horas, 5 minutos. Olha que número cabalístico, 5 e 5, né? Mas, como nós somos aqui Made in Brasil, diferentemente do nosso amigo Daniel Figueiredo, que está em Los Angeles, são 17 e 5 do dia 24 de maio de 2021. Eu tô aqui, mas sou Made in Brasil também. Não, graças a Deus que você é Made in Brasil. Agora, diante da sua competência, eu duvido que esses americanos vão deixar você sair daí, né? Ah, bom demais. Tomara. É. Mas toma cuidado que tá rolando avião aí, deportando gente direto, hein, bicho? Toma cuidado, hein? Mas muito bem. Bom, é muito legal aqui começar mais uma live, a 66ª ou 7ª. Agora eu já não me lembro. Maratona. Espero que seja a 67ª, porque eu já estou ficando assim um pouquinho, por que não dizer totalmente satisfeito com tudo que eu tenho lido, ouvido, aprendido e compreendido nessa maratona de 97 lives durante 97 dias consecutivos. Quer dizer, consecutivos não, porque a gente exclui os domingos. Para falar com os 482 finalistas das 97 categorias que receberam inscrições, se submeteram a votações e cujos resultados serão conhecidos entre os dias 11 e 15 de agosto de 2021, no nosso evento 100% digital, em virtude da pandemia. Afinal de contas, diferentemente de um cidadão que reside aqui a 3 quilômetros de mim, eu não tenho coragem de andar sem máscara e muito menos colocar as pessoas para se aglomerarem com ou sem máscara. Mas, enfim, Parabéns. Essa não é uma conversa para agora. A conversa para agora é para falar sobre trilhas de TV. Temos aqui Luca Raeli. Falando de onde, Luca? Eu estou falando aqui de Ubatuba. Que maravilha, bicho. Pô, de Ubatuba. Bruno Rocha, falando de onde? São Paulo? São Paulo, capital. Que beleza. Ó, mais uma. Ó, eu vou te falar um negócio. O sujeito entra agora. Qual é o link da live? Me interrompe na minha apresentação. Mas, enfim. Daniel, que é de Cataguases, mas está em Los Angeles. Tá pensando o quê? Ubatuba, São Paulo, Cataguases, Los Angeles, daqui a pouco entre os gaúchos e daqui a pouco entre o cearense. Vários sotaques. Olha aí o primeiro entrando, seu Átila. Muito bem. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Não sei se você já conhecia o Bruno, o Daniel, o Átila, o Marcelo e o João Vitor que estarão entrando aí. Já conhecia algum deles? Não, eu não conhecia. Muito prazer conhecer todos vocês. Para mim, privilégio. Privilégio é todo nosso, mas agora você vai se apresentar aqui para a gente, dizer como é que você chegou no Prêmio Profissional da Música e contar assim, brevemente um pouquinho da sua trajetória aqui para a gente saber se o Luca é dos nossos ou não, né? Vamos lá, Luca. Eu sou clarinetista. Eu tocava piano também, uso o piano muito para compor, para tocar. Legal. Né? Final dos anos 80, eu participei de uma banda que teve uma certa proeminência lá naquela época, que era o Nouvelle Cuisine, uma banda que tocava jazz, tinha um cantor, o Carlos Fernando. Nouvelle Cuisine, bom, me permita te interromper, mas assim, eu estava lá. Você é muito jovem. Eu tenho 53 anos, apesar dessa cabeleira que eu ainda carrego, mas enfim. Mas eu estava lá e, sou muito amigo, todos nós aqui, do nosso querido Maurício Tagliari, né? Isso, que até hoje é meu parceiro, somos sócios na YB, né? E tocamos juntos bastante. Antes até do Nouvelle já tocávamos e continuamos até hoje. Depois de um tempo eu toquei clarineta bastante em orquestras, né? Toquei na Jazz Sinfônica, toquei na Orquestra Sinfônica Municipal, e depois a gente formou um quinteto chamado Sujeito a Guincho, que é um quinteto só de clarinetas. E esse quinteto existe até hoje, ele é bem antigo, ele começou em 91 e fizemos 30 anos já de atividades com o quinteto Sujeito a Guincho. E é um nome bom para um quinteto de clarinetas, né? Olha, o Sujeito a Guincho me lembra o nome de um... Eu sou carioca, mas eu moro em Brasília, viu, Luca?
Sim. E a minha entrada na música se deve ali a famosa geração Coca-Cola, capitaneada pela Legião Urbana, e tinha um baixista aqui em Brasília, que era o Bi Ribeiro, que é o baixista dos Paralamas do Sucesso, né? Que foi o primeiro a ir embora. E o Bi tinha um irmão, que era o Pedro. O Pedro estudava comigo. E o Pedro era road dos Paralamas. E o Pedro era muito engraçado, muito diferentemente do Bi. E o Pedro ele tinha duas bandas punks aqui que eu nunca vou me esquecer. Uma se chamava Mantenha a Distância, em homenagem a ela. E a outra, que era a melhor de todos, que era Algarismo e Romano. Muito bom. Caramba. É um nome que eu gosto muito, Radicais Livres, eu adorei. Eu acho que é um dos melhores nomes que eu já vi, cara. É bom. Mas continua aí, Lucas. Se você continuar assim, a gente vai ficar só nos seus nomes. Vai lá. Bom, o que acontece é que, junto ao Maurício, a gente participa já da YB desde 92, né? Essa produtora começou fazendo bastante trilha para publicidade, bastante música para publicidade. Em determinado momento, a gente começou a lançar discos da música independente brasileira. Isso foi em 99, né? O segundo disco do Sujeito ao Guincho já foi dessa leva. E à medida que o trabalho foi se diversificando, a gente começou também a fazer longas, curtas e séries, né? E eu tenho a impressão de que eu cheguei aqui, né, nesse grupo de indicados através da série que a gente produziu junto. Eu e o Maurício compusemos a música para a série Reality Z, que foi a coisa que a gente fez o ano passado. Entendi. Né? E, ultimamente, a gente fez outras coisas, fez documentário e tudo diminuiu muito, né? Parou bastante aqui. Né? Já não é muito movimentado, né? No Brasil, o mercado interno é muito pequeno. Mas a gente sempre fez bastante coisa. A gente fez filmes, vários filmes do diretor Cláudio Torres, né? O Homem do Futuro, A Mulher Invisível, e outros filmes dele. A série dele, Magnífica 70, uma série que teve 3 temporadas. E é isso, basicamente. Né? Muito bem. Senhor Bruno Osh, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Eu não me lembro exatamente qual foi a categoria que eu já lhe vi. Foi em canal de YouTube de artista, e agora estou te vendo aqui nessa produção aqui de conteúdos que vão aí para formatos audiovisuais. Você está bem? Você já conhecia todo mundo que está aqui? Não, só o Daniel, que a gente já se cruzou em 2017 no Prêmio, né? Legal. Daniel já conhecia, eu nem sabia que ele tinha se mudado para morar fora. E o Daniel acompanha porque faz uns trampos muito massa. O resto é um prazer aqui estar com todos vocês. Mas você não sabe que o Daniel foi para lá porque você não assiste a TV Record, bicho. Se você soubesse, você saberia. Eu sei dos trabalhos dele, mas eu não assisto. Né? Mas eu não fiz muito alarde também, não. Eu fui, entendeu? Não noticiei, não fiz nada assim, não. Então, realmente, tem muita gente que não sabe. Eu tenho aquele chaveirinho, uma paletinha sua, cara. Maravilha. Bom, né, mas... E eu vou te falar um negócio. A gente conversou tanto na sexta-feira aqui com o Daniel e com os gaúchos que aqui estão também. E aí, na hora que nós desligamos, eu entro na televisão, buf! Novela Gênesis. Eu falei, não, esse cara não quer ser. Perseguição. Fala aí, Bruno Osh. Me conte o que você veio fazer nessa categoria aqui tão importante nessa nova configuração do Prêmio Profissional da Música. Então, para quem não me conhece, sou o Bruno Osh, sou produtor musical e sou artista também. Tem um projeto que chama Osh. A gente tem 22 anos aí de estrada. E, cara, quando eu percebi, Gustavo, que o mercado da música ao vivo estava sem palcos no Brasil já há um bom tempo, eu disse, cara, com meu irmão, que é percussão da banda também, e eu sou publicitário, né? Então a gente já trabalhava nisso há muito tempo. Meu irmão sempre foi RTVC, lá no Nordeste, antigamente chamava RTVC. E aí, quando a gente veio para São Paulo em 2003, meu irmão começou a trabalhar no mercado como diretor de cena, roteirista. Hoje ele é diretor de filmes publicitários. E eu resolvi montar um home studio e disse, cara, eu vou correr para o que eu sei, que é compor, e vou trabalhar com trilha e com sound design, que eu gosto muito também, que a maioria dos produtores de trilha não gosta de sound design, mas eu gosto de fazer pra caramba, eu acho muito massa. E aí,
comecei a trabalhar assim com trilha e sound design e comecei a ganhar mercado. E aí quando eu fui morar em Curitiba e quando eu voltei para São Paulo, aí foi que todo mundo soube que eu estava de volta aqui, aí o mercado abriu mais ainda para mim. E estou aí fazendo uns trabalhos legais na publicidade e documentários. E eu gosto muito, eu gosto porque eu gosto de levar esse lado musical de compositor, porque hoje em dia aqui em São Paulo, eu não sei como é que o pessoal vê aí nos outros estados, mas hoje em dia em São Paulo já está mudando, a gente saiu daquela onda de trilha ser um beat eletrônico e sintetizadores, e a gente está passando que é o lado que eu mais gosto, é colocar música em si. Então, em alguns comerciais, alguns trabalhos que eu faço, eles nem chamam mais de trilha, eles chamam de música. Bruno, eu quero uma música para... Tipo, eu fiz a Troller agora, o lançamento da Troller que teve, e eles pediram... O que é Troller, Bruno? Aquele Jeep Troller, aquela marca Troller. Ah, o Jeep, tá. Aí eles fizeram um lançamento agora, e aí me chamaram para fazer, e pediram uma música, não pediram uma trilha, pediram uma música. E isso é muito legal, porque traz, né, os produtores musicais, músicos, né, para trabalhar com essa essência da música, e eu acho muito legal. E estou aí para contribuir com todo mundo, e aqui, pelo que estou vendo, só tem fera. Eu só conheço o Dani, mas vou passar a curtir a galera aí, ver como é. Tamo aí. Mas só um detalhe, então é música mais no formato de música e não de jingle, né? Exatamente, mais no formato de música instrumental, na verdade, né? Mas que eles querem que tenha a pegada de cresça a música, que tenha como se fosse um refrão, entendeu? Eles querem isso agora, e isso está sendo muito legal. E eu estou gostando muito de trabalhar assim. Bom, demais. Olha só, o meu amigo Bruno Osh. Fala aí. Só mandar um recado aqui que estão me pedindo aqui. Você falou um negócio aí, Bruno Osh, que eu fiquei a pensar aqui enquanto você falava. Que foi quando você faz a seguinte afirmação aí, de que você percebeu que os palcos já não estavam mais abundantes, digamos assim, para música ao vivo. Acho que você está falando isso antes da pandemia, obviamente, né? Isso lá em meados de 2011, 2012, por aí. E não estavam abundantes do ponto de vista da quantidade de palcos ou do ponto de vista da rentabilidade nos palcos? Ou dos dois? Dos dois. Rentabilidade, principalmente. E que assim, cara, uma banda como a minha, vai hoje, a gente tá agora com 22 anos de estrada, 2 músicas lançadas em filme, turnê internacional. Cara, não dá pra gente chegar e tocar num bar, entendeu? Aí não tinha mais casas pra gente tocar, e foi aí que... E os palcos faltando, né? Cada casa fechando. Agora, principalmente, tem muita gente vivendo na ilusão que quando voltar a pandemia vai ter palco. Cara, não entre nessa ilusão que um monte de gente fechou. É por isso. Muito bem. Daniel Figueiredo, você que todo mundo aqui já sabe mais ou menos quem é, mas você já conhecia o Luca, o Bruno e o João Vitor Barroso? Que os gaúchos você conheceu na semana passada. Sim. Eu tenho esse problema assim, de dificuldade de memorizar nome, mas a gente tem um grupo no Facebook que eu acho que todo mundo participa aqui, de profissionais da trilha sonora, né? Um abraço para o Maurício Domeni, que criou o grupo que mantém lá. Aí, com certeza, a gente já se esbarrou por ali, mas eu tenho dificuldade. Eu lembro do Bruno de ter encontrado com ele no prêmio, a gente ter conversado. Eu acho que esse grupo aí, deixa eu fazer uma pesquisa de opinião aqui. O João, os gaúchos, o Luca e o Bruno, conhecem esse grupo do WhatsApp aí? Eu conheço. Eu não. Do Face eu não. Do Face. Vou dar até uma pesquisada depois, se vocês puderem enviar o nome, liga. Eu conheço do Face também, só do Facebook. Se eu falei WhatsApp, eu falei errado. Então beleza. Então vamos lá. Vai lá. Te interrompi, mas desinterrompi. Vai lá, seu Daniel. Eu acho que vou resumir para não ficar grande. É lógico. Eu sou mais conhecido recentemente, desde 2014, né, que eu comecei, já estava na Record, mas comecei a fazer novelas bíblicas e venho fazendo até hoje, está com a Gênesis no ar. Já perdi a conta de quantas novelas eu fiz. E eu tenho uma empresa de produção de trilha sonora, e com mais 2 sócios, e um banco de trilha também chamado
a empresa Music Solution, Isso. e o banco de trilha é UpTracks. Eu acho que isso resume, tá bom demais. Ô, Daniel, e essa história aí que o Bruno contou, que as pessoas já não ligam mais para ele atrás de trilha, ligam atrás de música. Você está sob a mesma demanda? Você concorda com isso ou você acha que ainda são coisas separadas? Não tenho, por isso que eu quis mais detalhes, porque para mim não aconteceu. Mas são mercados, né, como a gente estava conversando no outro dia, esse mercado de audiovisual é muito complexo, muito grande, tem muitas variações. Né? Às vezes é por região, às vezes é por uma coisa que está chegando lá para ele que vai chegar para mim depois. Então eu não senti isso ainda, mas achei interessante, né? Só dele citar a mudança da classificação, quando as pessoas não falam mais, não, põe a musiquinha ali. Né, que isso a gente já... Não, peraí, cara, musiquinha não. Mas é muito comum. Então, quando já muda como é que chama? O título, né? Você já A nomenclatura, né? Eles não usam trilheiro mais? Tem essa coisa. Tem gente que odeia ser chamado trilheiro. Eu não me importo, não, porque eu acho que às vezes não é, a maioria das vezes não é pejorativo, né? Não, nunca foi. Só é diferente. Mas tem gente que quase morre do coração se chamar de trilheiro. Eu particularmente tenho a impressão de que quem fazia trilha não gostava muito de ser rotulado como um trilheiro. Afinal de contas, a gente sabe que, né, compor uma música é uma coisa muito, muito elevada e que dispensa talvez até rótulos, mas assim, já convivi com pessoas que, mas trilheiro, eu sou muito mais do que trilheiro. Eu particularmente sempre achei uma boa, né? Eu também, nunca me preocupei com isso. Muito bem, vamos aos gaúchos aqui. Vamos eleger né, para falar dos gaúchos. Quem quer aí apresentar o quarteto mágico? Aqueles 4, Daniel, Marcelo, Átila, Eduardo, que só andam junto, que compõem aí a 16, não, exatamente, a 8 mãos. Quem quer falar aí? Acho que vamos deixar o nosso decano aí, o Fruê, dar a palavrinha inicial, então. Vamos lá, Fruê. Eu ia sugerir justamente ao contrário, mas tudo bem. Você já conhece todo mundo aqui, obviamente, né, Fruê? Eu acho que o Luca eu não conhecia ainda. O João a gente conheceu noutra live. O João também. O Daniel também. O Bruno já conheço de diversas feiras aí, de parcerias. E o Buenas, eu não estava assistindo até agora, cheguei agora, o pessoal estava me chamando ali, que estava tentando entrar para ver, não estava conseguindo, eu comecei a correr atrás do link, certo, e tal. Mas já atualizando lá, desculpa aí, viu? Não, sem problemas. Mas, enfim, é para se apresentar, é isso? Brevemente, no máximo em 140 caracteres. Tá, não, nós somos trilheiros. Boa! Resumo da ópera. Não, na verdade, assim, nosso foco aqui era mais trabalhar com produção musical de artistas, né, gravação, mixagem, mas principalmente as partes criativas, vamos dizer assim, de pré-produção, de escolha de repertório, melhoria das canções, dos arranjos e tal, né, para gravar. E, enfim, eu sou o mais ancião aqui da nossa turma, né, e trabalho desde os anos 2000 com isso, mais ou menos, faz uns 21 anos. E sempre pintou alguma trilha para fazer, assim, né? Quase todo ano tem 1, 2, 3, aquela coisa, mas nunca foi a prioridade, né? E alguns anos atrás, isso acabou sendo uma grande sorte pra gente, assim, sem querer, sem saber, né? Acabou pintando uns trabalhos maiores de trilha para fazer. A gente resolveu topar e resolvemos dividir o nosso tempo mais para trilhas, por ser mais fácil, por um lado, para a gente. Acho que quando tu aprende a produzir os outros a quem tu não tem controle, quando tu produz algo que o controle está totalmente em ti, é tipo um mega alívio, assim, né? Porque tu não tem que esperar a outra pessoa conseguir fazer, conseguir entender como é que faz, conseguir ter a sua ideia, fazer as pazes com o conceito, com não sei o quê. Tá tudo no nosso domínio, mais prático ali, da nossa experiência. A gente já sabe o que a gente quer, já sabe como tocar, já sabe como mixar, como finalizar, já tem todo o som na cabeça. Então, pra gente foi uma experiência super gratificante, assim, porque a gente conseguiu produzir
trilhas de boa qualidade, assim, causar um bom relacionamento com os clientes, e ao mesmo tempo ter o nosso tempo mais valorizado naturalmente também, porque, querendo ou não, a gente trabalha com artistas independentes, na sua maioria, de certa forma, alternativos, mesmo quando pops, ainda assim, alternativos, digamos assim. E o teto dos artistas é muito baixo, né? Não tem como cobrar de um cliente que não vai ganhar o que vai sobrar para ele, né? Não pode pegar toda a grana do cara para ti, né? Então, no fim, era muito trabalho para um ganho muito menor do que no caso das trilhas. É uma relação muito mais desapegada, recebe um briefing, recebe um roteiro, tem todo um envolvimento, acho, mais artístico, assim, a gente acaba sendo mais artista do que treinador de artista, nesse caso, né? Então, tudo isso também nos trouxe muita diversão, assim, eu acho, sabe? Muita alegria, a gente conseguiu fazer bons negócios, a gente fez mais de 400 trilhas em um ano, assim, nos últimos tempos, assim, foi bem pegado, mas aprendemos muito e conseguimos evoluir bastante o nosso negócio, assim. Então é isso, a gente ainda, nesse quesito, a gente não é tão antigo assim quanto na produção dos artistas, das bandas, mas estamos nos adaptando bem, eu acho. Assim. Estamos aqui mais para escutar o pessoal aí que já está há mais tempo na área e aprender um pouquinho. Muito bom. Só uma curiosidade, porque assim, na outra live, eu fui tão convencido de que existe uma fartura rolando assim para todos vocês, e me parece que nessa live também nós vamos continuar nesse clima de falar sobre farturas, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, como é que se cobra, hein, para trilha? É por hora, é por projeto, é por quantidade de música, é por quantidade de nota, é por dias de trabalho? Depois que o João Vitor se apresentar, essa vai ser a minha primeira pergunta. Como cobrar? É salário? É emprego? Queria saber isso. João Vitor Barroso, o senhor está falando do Ceará, meu amigo? Exatamente, daqui de Fortaleza. É um prazer estar participando mais uma vez aí. Nossa. Já conheci aqui o Daniel, o Luca, o Bruno e os gaúchos aqui? O Daniel eu conheço assim por conta do mercado, né? Assim, todo mundo conhece o Daniel, imagino. Segundo ele, ele não tem memória, ele foi para os Estados Unidos e lá não vende memória. Não, é com nome, meu problema é com nome. Por exemplo, o Bruno, eu conversei com ele, então eu lembro fisionomia. Todo mundo aqui eu já vou lembrar não vou lembrar do nome, mas já vou lembrar. Eu tô achando que é esse boné aí que tá esquentando sua cabeça. Aqui, ó. Vai lá, João, te interrompi. Então, pois tem esse grupo do Facebook, né, do Maurício Domeni, das pessoas que estão aqui, eu sei que o Daniel faz parte, agora eu não lembro os outros, não sei se algum também faz parte, não estou lembrando. Lá é um bom local, assim, de troca de figurinha, dúvidas, rola muito aprendizado por lá, sabe? É isso, estou aqui falando aqui de Fortaleza, Ceará. Queria fazer só um gancho com o que o Bruno falou. Pode fazer. Quando ele falou de que estão pedindo música, né? Eu fico pensando também que às vezes existem uns movimentos como se fosse uma reação, né? Porque está muito, né, esse mercado do banco de trilhas está muito em alta, né? E tudo que é uma produção, tudo que faz uma produção ser mais rápido, né? Você entrar no banco de trilha, já escolhe lá, já licencia automaticamente. Isso tudo está muito em alta, né? Eu acho que para toda ação tem uma reação, então às vezes algumas pessoas sentem que precisa certos trabalhos, né? Alguns trabalhos, né? Precisa de uma pegada um pouco mais orgânica, digamos assim. Por exemplo, tem uma escola aqui em Fortaleza que eu já trabalho com eles já há uns 8 anos. Eu fiz 5 trabalhos seguidos, 5 anos seguidos com eles. Aí mudou o diretor de arte lá, da parte lá do marketing da escola, e eles mudaram a pegada e eles resolveram fazer com trilha branca. Aí fizeram 2 anos com trilha branca e agora... Só para eu entender, trilha branca... Essa trilha pesquisada, né, de banco de trilha. Tá, desculpa. E esse último ano, o pessoal essa nova equipe de marketing veio atrás de mim, porque era eu que tinha feito esse conceito anterior, né, na época que era feito sob encomenda, e vieram atrás para poder fazer uma trilha que não tivesse essa cara de banco de trilha, entendeu?
porque é para uma escola e eles queriam criar um conceito mais personalizado. Então, acho que ainda tem algumas coisas, né, que você precisa dessa pegada assim, mais artesanal, digamos assim, né? Mas claro que tem, dependendo do estilo, banco de trilha supre muito bem, né? Porque realmente esse estilo que a escola estava procurando era mais difícil encontrar em banco de trilha. Entendi. Bom, eu já vou aqui iniciar o nosso debate dando continuidade a essa colocação aí do João, passando aqui para o Luca, para o Bruno, para o Daniel, para a gente, os gaúchos e o João, para a gente seguir aí a ordem dos comentários e das opiniões. Afinal de contas, né? Eu não falei no início, mas nós estamos aqui justamente eternizando opiniões e percepções de vocês aí. Isso vai dar para fazer uma pós-graduação em o que escolher para ser quando você quiser ser um profissional da música. Ô, Luca. Oi. Essa coisa aí que o João tá falando. Eu não entendi. Essa coisa que o João tá falando aí sobre trilha. Isso que ele falou, eu não entendi. Para mim, eu nunca senti isso aí. Eu queria só saber, é sobre publicidade isso? É de publicidade? É um VT institucional de uma escola aqui de Fortaleza. Não, eu digo assim, o lance de ser música e não ser música, o Bruno falou, ele estava se referindo a trabalhos de publicidade. Também queria saber do Marcelo, ele fala 400 trilhas, são de publicidade ou são de filmes e conteúdo? Não, são tudo TV, série para TV. Série para TV. Incrível, né? Incrível. Número incrível. Mas assim, o que eu ia encaminhar... 4, né? Somos 4. Nós 4 trabalhamos juntos, então é um pouco menos, né, por pessoa. Não, de qualquer jeito, é incrível ter essa demanda. Certamente. Agora, o que eu queria entender é o seguinte, banco de trilha, então, são os concorrentes de vocês? É isso? Ou não? Não tem concorrência? Eu acho que cada caso é um caso. Quando é necessário, tem situações que só o banco de trilha supre pelo processo, rapidez, verba e todas essas variáveis, e tem situações que exigem uma trilha, acredito eu, né, mais direcionada, assim, mais customizada. Entendi. E para vocês aí, demais, Luca, Bruno e o Daniel, os bancos são concorrentes ou essa é uma realidade que não está longe de vocês? Eu acho que o banco tem um problema relacionado à comoditização, né? Você transforma o nosso trabalho em algo já pré-pronto, preparado, e você diminui muito, 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 muito o valor dele. Eu vivi isso porque, como eu sou muito mais velho, eu me lembro de quando o nosso trabalho era bem pago. Né? Na verdade, houve uma depreciação de mais ou menos, sei lá, 1000%. Né? Por causa do banco de trilhas? Não, o banco de trilhas foi o final desse processo. Né? A depreciação se deve gradativamente, igual aconteceu com a fotografia. Né? Ou seja, a tecnologia possibilitou uma produção muito mais barata e os clientes simplesmente se aproveitaram disso. Se aproveitaram de uma maneira um pouco, digamos, violenta, né? Violenta, oportunista. Houve uma violência mesmo, na verdade. Né? Ou seja, muita gente querendo entrar no mercado e já com a tecnologia na mão, sendo convencido de que aquilo lá não custava 100, custava 1. Certo? E tendo a tecnologia na mão, você vai. E isso acabou ficando. Porque eu queria até saber, assim, as 400 trilhas, eu fico curioso saber quanto custaria cada série. Eu também quero saber. Mas olha só. Eu estou acostumado com séries que custam bastante. Né? Não, assim, foi bem focado na produção rápida, né, que eles nos pediram. Sim. Não foi uma coisa focada como a gente gostaria de fazer, por exemplo. Claro. Entendeu? Então, como está o mercado em geral. É a maneira de... isso foi uma exigência, né, dos caras. Não tem muito para a gente que está entrando, então, né, não tem muito o que ficar apitando. Eu acho que a gente conseguiu, na verdade, dar uma curva um pouco na ideia da rapidez até e atingir um resultado muito além do que aquele pedido, e isso que acabou, no fim, até gerando uma certa reconexão, assim, dos caras continuarem nos chamando, entendeu? A gente fez isso nas primeiras, e aí ficou assim, tipo, que as nossas estavam bem melhores do que as outras que eles estavam, eles começaram a pedir tudo pra gente. Assim. É assim que acontece, a qualidade que puxa. Foi meio assim, mas não dá para dizer que a gente, como a gente também ainda
tá engatinhando, assim, vamos dizer, de estar se posicionando nesse mercado de fato, né? A gente não está já há um tempão se apoiando nessa fatia de mercado, vamos dizer assim. Então a gente também está pisando em ovos, assim. Eu até queria aprender com vocês aí para poder melhorar. Olha só, tem uma pessoa aqui me querendo entrar aqui na sala, o nome dele é Qualquer. É amigo de vocês? Não conheço. Deve ser... Algum qualquer algum qualquer deve ser nosso amigo. Tipo aí, né? o Tomás, aquele Tomás que aparece no... É porque a gente aqui já foi vítima de invasores, e eu prefiro ficar na minha. Muito bem, Bruno Osh, você que é o cara ligadíssimo na tecnologia, como é que é o seu modelo aí? Os bancos de trilhas são concorrentes ao seu trabalho, ou isso nem faz parte do seu dia a dia? Não, claro que faz parte, porque quando pinta comercial pequeno, né, com verba pequena, eles já vem pedindo para mim assim, tipo, a gente queria que você fizesse com trilha branca, né? E quem me conhece sabe que eu não suporto trabalhar com trilha branca. Meu irmão, principalmente, que é diretor de filme, ele sabe que, velho, trilha branca, eu gosto de trilha composta, que a gente chama, que é a trilha que a gente compõe para determinado filme. Mas tudo depende do orçamento, né? De qual é o seu cliente, tipo, uma Troller não ia querer uma trilha branca. Tipo, eu fiz Natural One, que é um suco, não sei se vocês conhecem, aqui de São Paulo, e também eles não iam querer uma trilha branca, né? Eles pediram uma trilha composta, um samba, tal, samba rock, tal, você tem que fazer. Então, eu prefiro trabalhar com trilha composta, primeiro porque rentabiliza melhor, né? O ganho é muito melhor, e trilha branca você fica muito limitado, sabe? E o cliente tem mania de dizer assim, pode colocar uma trilha branca, mas aí ele vem com a ideia que a trilha tem que crescer ali, que tem que descer ali, que tem que ter... Aí assim, você pediu uma trilha branca é isso aqui, ó. Só tem isso, só dá para fazer isso. Para mim não chega a ser meu concorrente, porque eu gosto de trabalhar com trilha composta, né? E assim, eu não tenho uma produtora, sou eu, né, cara? Então, sou eu aqui com meus equipamentos, meus instrumentos, e chega para mim o orçamento, o briefing, vamos lá fazer trilha, sound design. Aí é bom que eu faça um pacote já, né? Eu faço a trilha e o sound design para a galera. E aí é mais legal, porque a trilha que eu faço eu já deixo espaço para o sound design, eu já sei onde vai entrar, para não misturar tudo. Então, para mim não chega a ser concorrente. É uma ferramenta que eu não gosto de usar, mas tem que usar. Senão a gente não entra no mercado. Tem que usar. E você, Daniel, você que joga em todas as posições. Não. Eu ia te até comentar que o Daniel, acho que não falou quase nada da última vez. É porque você falava Daniel, eu respondia, mas o Daniel tem que falar também, cara. Claro! O Reutemann. Certamente. Deixa ele falar agora aí. Não, nós vamos seguir a ordem aqui. Depois os gaúchos, depois o... Eu acho que essa coisa de desvalorização do mercado, eu acho que era o bolo, isso é a divisão do bolo. Antes você tinha 3 canais de televisão, hoje você tem 300, você tem 400 mil, então era um bolo dividido para poucas pessoas. Então, eu acho que é uma matemática simples. E isso tende a crescer, como o Lucas citou. O fotógrafo também aconteceu isso, todos aconteceram isso, né? Para você imprimir uma folha antigamente, você tinha que ir na gráfica. Então, hoje você imprime colorido na sua casa. Então, muitas gráficas quebraram por causa disso. A tecnologia vai permitindo a democratização, né, tanto de quem produz quanto de quem trabalha para quem produz. E eu acho que faz parte do pacote, como o Bruno falou, cara, vai chegar coisa aqui que eu não vou querer fazer. Não tem dinheiro, não tem... E assim, o comercial não vai para o ar ou vai sem música? Então tem lugar para tudo. Mas como eu sempre falo, eu acho que a preferência, eu acho que sem dúvida, a preferência de todo produtor de audiovisual é ter um compositor assinando e fazendo a música. Isso é o que mais se deseja, óbvio, né? Só que aí tem as circunstâncias, tem a rapidez, né, o dinheiro, a verba, e tem várias questões que acabam você tendo que preencher com banco de trilha. Então, aí tem uma função ali que, como tudo na vida, vai ter o cara que vai usar isso para o mal, para o bem, igual a faca, né?
Mas eu acho que tem a função, né? Sem a faca não dá para cozinhar também. Então aqui, ó, para mim que sou um leigo, se eu quiser fazer uma trilha e eu quiser recorrer a um banco de trilha, eu tenho que possivelmente pagar uma assinatura, alguma coisa assim. Vão me oferecer lá um carretel, né? Um carrossel de tracks, etc e tal. E aí eu posso fazer o que com essa trilha? Eu posso manipular essa trilha ou eu não posso manipular? E aí, uma vez que manipulado ou não, eu insiro isso dentro de algum conteúdo audiovisual, a quem pertence aí essa produção final? Deixar alguém responder, que eu já falei muito. Eu não sei. Não sei. Então Marcelo, João. Depende do contrato de cada empresa. Só um detalhe, gente, que aquela pessoa que era o um qualquer que queria entrar é meu amigo Afonso Marcondes, que não está como Afonso Marcondes, está como um qualquer. Inclusive, Afonso, se você quiser responder essa pergunta aqui. Desculpa, um qualquer é porque essa é a conta do Google. Olá a todos, salve. E o Google, man, eu não tenho Facebook, meu Instagram, eu sou totally digital detox. Então é um qualquer, tá ótimo, entendeu? Sou eu. A pergunta é essa, vamos lá. Então, eu escutei, vai depender muito da empresa. Você tem aí, tipo, a empresa que serve a Globo, como é que chama a moça lá? Megatrax, né? Ela tem um acordo com a Globo, tailor to that. Você tem as empresas tipo Jingle Punks, que até 2019, durante aquela outra feira de música no Rio de Janeiro, os cavaleiros subiram ao palco e disseram que o modelo de negócios dele era todo mundo que for para lá, não só eles vão cobrar para fazer o A&R das pessoas, mas também de que eles registrariam um outro ISRC somente com um pedaço da obra que eles forem usar para que eles ganhassem o back-end royalties. Então tem louco de tudo que é tamanho. Agora, falando em gênero, assim, a maioria do povo de trilhas / banco de trilhas, e é isso que estão falando, coisas que, né, talvez sejam muito bem feitas, mas nós que fazemos sincronização preferemos, pelo menos eu e meus colegas da supervisão musical pelo mundo, a gente não toca isso, mas vai ter uma caralhada de coisa e você vai estar sempre preocupado sem saber se é uma empresa tipo aquela norueguesa bacana do momento, né? Empíricos, que chama, eu acho, como é que é? Não, Empíricos é a brasileira da Bolsa. Aquela outra norueguesa que diz que é tudo liberado, tá? E daí? E eles fizeram uma due diligence para saber se as pessoas que estão colocando coisa lá colocaram algum sample de alguém, que outro dia, fazendo o filme do Garfield, eu achei, dentro do hip-hop brasileiro, que o Cavaleiro falou que não tinha nenhum sample, um gemido, e aí era da Ursula Andrews, de um DVD de ginástica em 1970. E se eu coloco aquilo no filme, eu se fu. Então é melhor não. Esse negócio de trilha branca é melhor não, eu diria. Então desculpa aí. É melhor não, Daniel? É melhor não ou é melhor sempre? É melhor nunca. Desculpa. Voltando. Eu de novo? Cadê o Daniel? Daniel? O outro Daniel saiu? O outro Daniel saiu por enquanto. É melhor não? Eu acho que é o que eu te falei. Todo mundo quer não usar, mas é impossível, eu acho. Acho que não tem como não ter isso. Muito bem. Muito bem. Agora que a gente já esgotou esse assunto aqui sobre trilha, vamos voltar naquela pergunta. Como é que é esse negócio das trilhas aí, cada um de vocês? É por hora, por serviço? É um emprego? Como é que vocês se relacionam? Como é que é o modelo de relacionamento com vocês para viver exclusivamente de produção audiovisual, que, pelo que todos me deram a entender, tá bombando? Vamos lá. Luca! Eu estou fora disso, porque eu faço um monte de outras coisas, então realmente eu não vivo disso. Então, eu faço muito pouco isso, né? Lá na YB a gente se diversificou demais, então eu trabalho muito também fora da YB. Então, na minha opinião, o que eu sinto, quer dizer, a minha visão do mercado não é de fartura, é o oposto. É o oposto. É o oposto, não tem quase nada a fazer. A minha sensação ao longo do tempo, de décadas, é que no Brasil não existe um mercado de audiovisual. Não de verdade. Ele é um mercado, na minha opinião, diletante. Né? Ou seja, em que a gente é forçado a trabalhar de graça. Então a gente tem que ter outras fontes de renda para sobreviver. Essa é a minha impressão. Tá? Está totalmente errado. Essa impressão aqui, nós vamos... Deixa eu falar um pouquinho, porque eu acho que essa impressão aí vai gerar uma volta longa aqui nessa conversa. Deixa eu me fazer entender aqui, que eu acho que foi culpa nossa, essa impressão de fartura aí. Tá. Uma coisa é a fartura do mercado. Tá? Outra coisa é o seguinte, você ser produtor de artista independente alternativo, ou seja,
que tem um mercado de nicho super pequeno, que tem muito pouco dinheiro, e se acostumar a trabalhar querendo fazer um serviço, né, super perfeito, digamos assim, para uma galera que não tem grana suficiente para te pagar para que isso seja valorizado e a gente consiga pagar ou ter uma vida bacana a respeito daquilo. E daqui a pouco começa a fazer trilhas e está pagando muito melhor do que aquilo que a gente estava fazendo. Claro. Isso não quer dizer que seja uma fartura de mercado, porque a gente estava colocado em um mercado que é muito baixo o teto. Mas isso é um problema nosso aqui, não tem nada a ver com o mercado das trilhas, porque, por exemplo, o Luca ali, que já vem de uma geração que atravessou toda a transição analógico, digital, não sei o quê, ele conheceu uma fartura que existia um padrão, digamos assim, existia um padrão de mercado, não existia equipamento ruim, para começar. Antes, outro comprar outro tinha equipamento bom, outro não tinha equipamento para fazer as coisas. Quando a indústria de equipamentos descobriu que podia, vamos fazer esses equipamentos com custo menor aqui, vamos vender para todo mundo. Bom, daí mudou tudo, entendeu? Mudou tudo. Porque daí eles começaram a baratear os conversores, baratear um monte de coisa que faz a diferença só para quem vai fazer aquele lance assim, industrial eterno, um filme grande, ou um álbum que vai vender pra caramba, ou que vai ficar por anos nos catálogos de uma gravadora. Esse cara vai gravar com um super conversor, com um super estúdio e tal. O resto da galera vai gravar em casa. Vai ter diferença? Vai. Principalmente se começarem a ouvir som. Hoje em dia as pessoas consomem MP3 em celular com fonezinho mais ou menos, mas se daqui a 20 anos elas estiverem escutando som hi-fi, tudo que foi mal gravado, que foi feito de uma maneira pior, assim, vai ficar evidente na hora da comparação com aquilo que foi gravado em hi-fi, entendeu? Então, hoje, isso não importa, porque o consumo é feito de uma maneira medíocre. Todas as pessoas, a maioria, vamos dizer que 90% pelo menos do mundo hoje consome o som, seja da TV, seja do celular, seja na sua casa, num monitor, entre aspas, medíocre, né? Como exatamente. Se fosse um monitor da TV. Enquanto tem tela 4K, mas o som não é 4K. O som não sequer é 1K. O som é meio K, velho. Então isso abre um puta no mercado por um monte de coisa que nem tá aí. A gente, apesar de tudo, também sofre com isso aqui, porque a gente tem equipamentos por fazer banda, por sempre primar por um som top, entendeu? A gente tem investimentos aqui em equipamentos que, na verdade, se a gente fosse apenas empresários, não faria sentido eu ter esses equipamentos. Eles só tenho eles, cara, porque eu amo isso que eu estou fazendo. Isso é o que eu falei, é o meu sonho. Eu quero ter esses equipamentos, mas eles só dão prejuízo para o nosso negócio. É o nosso diletantismo, né? Então agora acho que nós estamos melhor aqui, né? Vamos alinhar a conversa. Eu tenho uma pergunta, então, para a galera mais experiente, que eu estou recém começando aí. Eu queria entender a opinião de você sobre, então, essa democratização aos meios de produção, se isso é um problema e até onde que é um problema, ou se não é um problema também. Olha, por falar na sua pergunta, viu, Eduardo, eu quero aproveitar, vocês que estão presentes aqui, já deveria ter falado nas outras também, mas já faz parte da grade de programação do prêmio um painel internacional conduzido por uma empresa inglesa, viu, Afonso? Chamado AEM License, onde nós vamos falar só sobre Music Supervisor, sincronização, licenciamento, com pessoas uma pessoa de cada continente, inclusive, a convite dessa empresa inglesa. Vamos responder ao Eduardo aí? Quem é que vai? Ele falou o pessoal mais velho. Eu, como não sou o pessoal mais velho, não posso falar nada. Tô fora. Eu não vejo nenhum problema na democratização, Eduardo. Nenhum problema. Nem eu. Inclusive, eu sou a favor. Eu também não. Não tem problema nenhum. Eu também não. Eu acho que quanto mais democratizar, mais novas percepções artísticas a gente vai ter, novas soluções criativas a gente vai ter. Eu acho que o problema a gente banalizar o mercado, né? Isso. Aí sim, aí é que piora tudo. Mas democratizar eu acho que é muito válido. Falando sobre o que o Freud falou das 400 trilhas que ele fez durante o ano, que tá tudo, né, o mercado dele é um mercado pomposo. Brincadeira, Freud, brincadeira. Mas, então, antes da pandemia, cara, porque assim, o cara que faz produção musical para trilha, né, e doc, essas com os filmes, a gente trabalha se filmarem. Se filmarem, a gente trabalha.
Quando veio o primeiro lockdown, cara, parou tudo. Parou, fechou a porta, porque ninguém filmava, ninguém podia filmar. Aí abriu, aí veio aquele bolo. Aí a gente fica cheio de trabalho. Veio o segundo lockdown, bicho, parou pior ainda, velho, saca? Foi tipo horrível, né? Aí agora os caras estão ameaçando que em julho vai ter o terceiro lockdown. Então tá todo mundo filmando agora, na correria. Eu vejo meu irmão correndo, amanhã já tá viajando pro Rio para fazer, sabe? E a galera tá correndo para filmar. A gente vai ter uma demanda, mas se vier o terceiro lockdown, o mercado vai parar de novo. Então eu acho que essa pandemia tá vindo assim para ver se o mercado se sustenta ou não, né? E existem vários protocolos que para se filmar estão sendo feitos e para ver se a gente consegue, né, que o mercado fique aí. E se você for ver, cara, só os protocolos que tem para acontecer a filmagem de um comercial, bicho, é tão absurdo o protocolo, e os caras querem proibir, né, o nosso mercado de filmar e deixam uma churrascaria funcionar, cara. Sacou? Eu acho muito louco, porque o cozinheiro que vai na churrascaria não faz o teste que o câmera vai fazer, que o cara da elétrica vai fazer, que o diretor vai fazer, sacou? Então, se a gente pensar por esse lado, o mercado que a gente trabalha é um mercado muito mais aquecido e muito mais rígido enquanto aos protocolos, cara. É assim que eu vejo. Daniel e João, vamos lá. Sobre a impressão que o Lucas declarou que não está rolando essa fartura toda. Eu só quero explicar a fartura, porque assim, eu acho que a gente conseguir trabalhar periodicamente, sobreviver desses trabalhos, é isso que eu acho que eu já considero uma fartura, não é uma fartura. Eu falo? Posso falar? Vai falar. Eu acho que a gente está numa época assim, de transição e que quanto mais rápido a gente conseguir perceber os caminhos que, inclusive, vão mudando muito mais rapidamente, né? Melhor a gente vai aproveitando aí essas pequenas ondas que vão rolando. As ondas acontecem e duram menos tempo. Eu acho que a democratização é muito legal, ao mesmo tempo que abriu esses 300 canais, como o Daniel falou, né? Que antes eram só 3, hoje em dia são 300, 3.000, sei lá. E com isso diversificou os tipos de trabalho, os tipos de orçamento, velocidade, etc. e tal, entrando no assunto da trilha branca, né? Para cada trabalho tem as ferramentas para cada trabalho, né? Uhum. E ao mesmo tempo, se a gente pensar, a gente também pode fazer coisas incríveis hoje em dia que antigamente necessitava de um estúdio, vários músicos, de uma infraestrutura caríssima. Hoje em dia, sei lá, dependendo do trabalho, você pode fazer todo com um instrumento virtual, né, com VST, e ao mesmo tempo que teve toda essa banalização, né, toda essa diversificação de trabalhos, né, também tem toda essa estrutura tecnológica que está muito mais ao nosso alcance atualmente, né, isso aí também facilita de diversas formas. É isso. Daniel Figueiredo. Essa questão de adaptação para mim é uma lei tão forte, né, que a gente só evolui se adaptar, que essa contestação, para mim, eu acho que nem... Cara, como é que está o mundo? É assim? Tem como resolver? Não, geralmente você não tem. Você é uma areia, um grão de areia no oceano. Mesmo você vai morrer tentando, mas você não tem. Então, a questão da adaptação e de entender como o mercado está indo, aonde está indo, né, tentar adivinhar para onde vai, eu acho que é um exercício padrão. Assim, não tem como reclamar, não perca tempo reclamando. Você tem que estudar e se adaptar, que é assim que o ser humano, que é assim que a banda toca, né? Só quero registrar aqui que eu não reclamei, tá? Eu só registrei que eu faço um monte de outras coisas. Sim, não, mas se pareceu que eu estou falando que era você que reclamando, não falei, porque... tudo bem, é que eu falei, eu costumo reclamar. Foi o ruim da diversificação, né? Eu acho que foi isso, Eduardo. Democratização. O ruim da democratização. Eu falei, cara, é o que temos, o mundo vai andando assim, e o nosso único que nos resta é a adaptação à democratização. E aí,
E aí, vamos lá. Dentro desse negócio aqui, eu acredito que todos vocês aí, de uma certa forma, assim, estão assim acompanhando e vivenciando e de olho na maior rentabilidade que possa gerar essa criação pelo maior espaço de tempo possível. Como é que é essa relação autoral de vocês com as criações de vocês quando vocês são contratados? Eu queria entender assim, como é que é a relação assim, o sujeito contrata vocês, como é que fica a questão autoral? Vai lá, Luca. Normalmente, lá na YB, a gente evita entregar os direitos autorais, que eles são fundamentais para a gente. Então, já teve bastante trabalho que a gente perdeu por causa dessa exigência que muitas vezes veio. Eu ouvi falar que Netflix deixou de exigir, não sei como é que está atualmente, né, mas teve uma época que rolou uma exigência de buyout, uma exigência de entregar os direitos e tal, né? Isso aí a gente nunca fez, a gente não faz isso. E eu acho que isso é muito, muito prejudicial, né? Espero que isso tenha acabado, né? E tem aquela iniciativa, né, dos americanos, que é muito interessante, Your Music, Use Your Future. Eu acho que vale a pena dar uma olhada ali, que é sobre isso também, né? Isso é um problemão. Problemão. Bom. Para você, meu amigo Bruno, como é que você lida com isso aí? Cara, para mim depende do cliente, né? Do que ele pede, porque depende também da composição que eu vou fazer. Tem isso também, porque às vezes você faz... Depende do trabalho que você vai fazer. Se o trabalho for um trabalho que não vai agregar o seu autoral, né? Agora, tipo, com as duas músicas que eu coloquei no filme Deus é Brasileiro, aí é diferente, né? E aí você vai... É diferente, aí você não abre mão dos seus direitos. Eu acho que tem trabalhos e trabalhos que você tem que ver. Na publicidade, cara, é muito complicado essa história de você manter seus direitos. A não ser que seja o seu trabalho artístico, tá? Autoral, aí sim. Mas trilha, uma música para um comercial, é muito difícil você fazer um contrato onde você vai ter os seus direitos autorais ali, né? Pelo menos até com as pessoas que eu conheço aqui no mercado, a gente sempre conversa sobre isso e é muito difícil. Muito bem. Daniel, Marcelo, João, como é que vocês se protegem ou não protegem? Cara, a gente se protege dentro do que é possível, respeitando o convite do cliente ali, né? Depende do modelo de negócio do cliente, ele vai exigir algumas coisas. E aí é aceitar ou não aceitar, porque faz parte de como ele tá querendo negociar, né, os valores. Geralmente se pedem muita liberação, alguma coisa de direito, daí eu tento cobrar mais, né, para fazer, tipo assim, tudo bem, não vou ganhar, se eu não vou ganhar, é que nem ele falou, buyout é isso, na verdade, né, o cara tá comprando adiantado o que ele quer te fazer acreditar que seria o quanto tu iria ganhar mais ou menos em alguns anos, só que na verdade é bem menos que isso, mas tudo bem, só que ele tem poder na mão, Netflix, para fazer isso, e tu ou aceita ou não aceita, e quem aceita ou não aceita não é nem tu, é o cara, imagina tu impedir que o teu diretor venda o filme, cara, não tem como, né, ninguém vai fazer isso aqui, é suicida. Então, tipo assim, no fim os grandões, tipo a Amazon e a Netflix, acabam ficando sei lá, deixando a gente meio de refém, assim, nessa história aí, né, quando acontece. Mas a galera tá lutando lá nos Estados Unidos, tá tendo já bastante passeata e tal, tem várias, a gente deveria ter aqui também, mas a gente mal se organiza aqui junto, né, só que é justamente contra essa questão, porque a Disney também entrou na jogada com o canal de streaming deles, fazendo a mesma coisa, pagando pior os direitos dos músicos que eles pagavam antes, e todo mundo começou a explorar a classe e retirar um direito que era um comum na classe musical a partir do modelo de streaming, baseado na suposição de que esse modelo está trazendo menos grana para as produções, mas na verdade está trazendo um lucro muito maior para cada um deles, né, que é dono do streaming, assim, é meio bizarro o troço. Então, é complicado, assim, só que a gente está um pouco refém, não tem o que fazer. Agora, uma coisa que é muito importante, eu acho, comentar, pelo menos aqui no nosso caso, tá? Que já aconteceu algumas vezes de eu perder muito tempo e
e ser bem chata, assim, a negociação, que são negociações, às vezes, não da hora de negociar a trilha, mas da hora de que depois já fez a trilha, daí neguinho vem e pede para assinar a liberação das coisas e tal, e já vem com um documentinho prontinho. Não, é só fazer isso aí que eu boto lá na Ancine, lá, porque é uma coisa que eles pedem, só que ali tá dizendo para tu ceder os direitos, tá errado. A galera do audiovisual geralmente não sabe o que tá fazendo. Eles não estão fazendo de propósito errado, mas tá errado. O que tá ali é uma licença de sincronia no filme da música. Quer dizer, tu tá licenciando, vocês vão saber melhor que eu os termos, na verdade, aí, né, os experientes. Mas, tipo, o que eu entendo é o seguinte, o cara tem que autorizar que eles possam botar na nossa música no filme, mas não isentar a gente do recebimento dos nossos direitos e nem ganhar propriedade sobre a nossa obra, a não ser que isso faça parte da negociação. Então, é complicado, cara. Daniel e João. Sobre o que o Marcelo falou agora, é muito interessante, inclusive eu convido assim, em nome do Maurício, né, para o grupo do Facebook, quem puder, é um grupo que agrega muito realmente, é uma troca assim de dicas, não tem valor realmente, o que a galera costuma compartilhar entre si lá, inclusive um dos tópicos lá que gerou mais comentários foi falando sobre esse contrato que o Marcelo falou, e tem um dos membros do grupo, ele é advogado também, e ele gentilmente fez um modelo de contrato que é para a pessoa entregar para esses diretores como uma alternativa, realmente falando isso, que às vezes o próprio diretor não sabe, não é má fé, entendeu? É um modelo que é distribuído erradamente, dito como um modelo correto, né, pela Ancine, sei lá, por quem. E um dos tópicos é isso, é exatamente esse lá, e tem lá para os membros ter acesso a esse modelo. Daniel, qual que é o... Só falar uma coisa curiosa do que aconteceu comigo aqui, que é muito interessante, que é o seguinte, a advogada da TV que ganhou verba da Ancine para fazer não sei o quê, uma vez, não sabia, cara. Achava que estava certo ou errado, e daí queria brigar comigo, porque eu estava dizendo que ela tinha que fazer diferente, tá ligado? Olha a loucura, cara. Cara, tipo assim, né, onde que a gente tá? Daí a gente entende o Brasil, quando começa a acontecer umas coisas assim, saca? Foi uma luta, mas rolou, corrigiu. Essa é uma surrealidade que acontece há muitos anos, e eu com meus 2 sócios, a gente está na água mole e pedra dura para ver se combate isso. Todo contrato que é apresentado, a gente faz, explica tudo e vai. Não, mas vamos resolver isso logo. Não, isso é um vício do mercado. Se você tiver aqui... Não, mas eu não vou receber esse dinheiro, mas está escrito que se você depois vende a sua empresa, e a gente está essa ladainha aí, às vezes consegue, às vezes não consegue. É uma surrealidade do mercado, parece que é aquele contrato, porque ninguém não quer pagar um advogado, pega aquele padrão e sai um copiando para o outro e sai, e realmente assim, o contrato que eles te dão é você cedendo, inclusive, os direitos de execução patrimoniais. Você não vai ter direito. É um buyout, só que na prática não fazem. Eles não fazem o buyout. É só para eles terem, porque a preocupação do produtor é ele não ter mais preocupação com aquilo. Mas ele não entende. Pô, se tem artista que não entende o ECAD, imagina se o produtor vai entender. Ele não sabe execução pública, não sabe direito internacional, não sabe nada. Então ele quer ter uma proteção. E acabaram exagerando. O que eu vejo isso, é curioso, empresas que eu vejo que quando muda a área jurídica, entra alguém novo, ele tem, deve ser o lado artista do advogado. Ele fala, não, está tudo errado, vamos refazer, vamos adicionar 4 cláusulas no contrato que estava faltando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, já tinha cláusula demais. Mas ele tem que mostrar serviço, isso é muito curioso, já aconteceu várias vezes isso. Então o contrato fica cada vez mais inchado com um monte de coisa, às vezes coisas que se cancelam, né? Porque não é todo advogado que é brilhante, assim como em qualquer área. E aí
você tem que, como o Marcelo falou, negociação, é a gente tentando. Na questão da adaptação que eu falei, eu gostaria de deixar claro isso. É uma adaptação, mas não de aceito tudo. É um entendimento do que como está indo. Aqui, com essa regra, eu jogo. Com essa regra, não, eu prefiro parar de jogar e não vou jogar com essa regra. A minha postura dos meus dois sócios são essa, cara. A gente vai e analisa. Tá. Aqui não dá, não, bicho. Parei de brincar, isso aqui eu não faço. E a gente tem conseguido, assim como o Marcelo deve estar conseguindo também, você vai educando as pessoas e elas vão sentindo, e quanto mais você fica forte, as pessoas vão te respeitando e você vai, entendeu? Forçando, puxando a corda para o lado certo, porque, na verdade, eu sempre acredito no equilíbrio. Eu até brinco isso, cara, o que está em equilíbrio fica em pé, o que não está vai cair. Então você tem que buscar sempre o equilíbrio. Então a gente não está fazendo a negociação para puxar para um lado, eu não acredito nisso. Não, vamos puxar cada vez mais para o... Isso não vai ser eficiente. Então a gente tenta encontrar o equilíbrio onde as duas partes funcionem e que os produtos sejam lançados. Eu sempre falo, o produto é muito maior do que a gente, né? A gente vai morrer, o produto vai estar aí. Então eu sempre coloco essa coisa, às vezes até exageradamente, que o produto é muito maior. Então vamos trabalhar juntos em prol do produto, em vez de ficar nos digladiando, sei lá como é que fala isso. Mas tem essa questão da velocidade, da rapidez da negociação, da proteção. A música ter essa coisa separada, às vezes, né? Mas a questão do buyout, por exemplo, eu tive essa percepção de ir aumentando, de todo mundo pegando e todo mundo, e acabou, agora vai ser tudo buyout, mas eu vi um retrocesso, eu já estou sentindo que pegou mal. E as empresas, hoje em dia, elas têm essa preocupação mais com a ética, né? com o que as pessoas percebem, se ela é um lobo mau ou se ela é um chapeuzinho vermelho. Então, quando começa a sair na imprensa e começa, não, porque a Disney... Opa, pera, não, tudo bem, toma aí. E isso está acontecendo agora com o Spotify, por exemplo. O Spotify já está começando a querer rever, porque todo mundo, artista ali, Paul McCartney, Pink Floyd, que miséria é essa aí? Então, estão querendo ajustar, em vez de pegar todo o dinheiro e distribuir, eles estão pegando assim, peraí, o Gustavo paga R$20. O que o Gustavo escutou? O Gustavo adora Daniel Figueiredo, escutou 80% do Daniel Figueiredo. Então, 80% dos R$20 do Gustavo vai para o Daniel Figueiredo. Isso é uma distribuição que eles estão pesquisando, né? Que eu acho que é a mais lógica, a mais justa, e isso deve favorecer esse lado do streaming, que eu gosto de falar também, que para mim é uma grata surpresa, apesar de todo mundo estar reclamando, eu achei que nem isso teríamos. Achei que quando começou o MP3, pirataria, eu falei, cara, acabou, não compram CD, nem DVD, nem nada, baixa tudo e acabou. Mas ainda tem um streaming que um amigo meu falou, cara, lembre-se que o streaming, pelo menos, o cara paga uma miséria, mas paga cada vez que escuta. Quando você vendia um álbum, você vendia uma vez só, e o cara escutava o resto da vida. Olha só, o nosso amigo Afonso Marcondes levantou a mão aqui para dar uma opinião, e eu vou autorizar, se vocês me autorizarem, que ele dê uma palavrinha aqui para enriquecer aqui a nossa conversa, porque depois eu tenho duas perguntas aí sobre o que a gente falou para a gente caminhar para o encerramento. Mas vai lá, Afonso, manda ver aí. Adorei a democratização da história. Todo mundo aprova, turma? E outra coisa, o Afonso está preocupado se nós estamos vendo ele na tela. Eu falei que está todo mundo te vendo na tela. Que bom, não, que eu não vejo. É o primeiro mosaico que eu não me vejo. É porque você tem que se ver num quadradinho que fica aí no canto superior direito seu. Eu sou terrível de Google, já te falei. Tem o Facebook, tudo que tem que pôr meus dados eu não coloco. Mas eu queria, talvez, assim, trazer uma opinião, porque eu estou acompanhando, né, o trabalho dos produtores de audiovisual no Brasil há 8 anos que eu vivo aqui, eu acompanho o YB, o Paulo, não conhecia o Lucas, o Marcelo eu entendo e tal, e na parte supervisão musical, que é o que eu faço, eu, ano passado, 2 anos atrás, fiz A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais, vocês vão ver agora, né, os filmes vão sair finalmente, fiz um agora com a Fervo, a turma das produtoras bacanas, acabei um outro para Netflix ano passado, músicas, blá, blá, blá.
Então, o Lucas tem um ponto muito bom. O Artist Coalition realmente faz um bom trabalho. Eu tive essa conversa com o Marcelo Castelo Branco lá quando a gente podia se abraçar, no último Sim, eu acho. Os caras da Netflix têm a pachorra de, às vezes, chegar na gente, o supervisor, e falar: "Can you send me the stems, please?" Daqui a pouco o maluco tá com um banco de dados lá, ele só pega o baixo do Marcelo, não sei o que do Bruno, junta tudo e fala: "Foda-se, tá aqui o meu track, tá pronto." Então, a gente, no entendimento UK, é tipo aqui para você, né? Não mostra esse vídeo, depois eu levantei o dedo. Então, já no Brasil, fazendo alguns filmes aí bacanas, com música de gente grande inglesa, tipo, eu escolhi Love You Tears Apart do grande Joe Division pro trailer da mina que matou os pais para mim, né? O amor vai nos separar e tal, vamos matar meu pai e minha mãe. A gente consegue negociar com as majors brasileiras um track para esse filme, porém, se esse filme vai ter um derivative work, isso vai custar 0 ou nada. Então, essa questão do buyout, sim, na propaganda vai para o mundo todo, porém, nos filmes, para quem está pagando, eu, supervisor, que tenho que pagar o Ed Cortez, com quem eu fiz esses 2 filmes, porque a gente teve que alugar uma orquestra de 80 pessoas para colocar no estúdio do Marcelo Castelo do Bosco, né, para gravar a história toda. Então, ali realmente o fonograma ficou com o doutor / producer, produtor do filme, ele tem uma gravadora, montei uma para ele, e o Ed fica sempre com o autoral e não tem nenhuma conversa sobre isso no filme. Na publicidade já tem, Marcelo. Quantas pessoas não saberem, eu acho que o Castelo Branco me falou isso outro dia, Afonso está ajudando a colocar a palavra Music Supervision no dicionário. Eu falei, por quê? Porque sim, eu vejo como o Daniel mencionou. O povo chega aqui com o budget daquele minúsculo, quase na pós-produção, eu digo, não, ao contrário, cavaleiros, a gente vai escolher a música, ou talvez eu dei sorte, porque o diretor da mina que matou os pais é Maurício Essa, um dos maiores fazedores de vídeos do Brasil, de todos os artistas, ele que fez o Racionais e tal. Então, muita conversa de música. Eu agora estou trabalhando com o Oscar Rodrigues Alves, o segundo maior fazedor de vídeo do Brasil, num documentário maravilhoso do Paulinho da Costa. Ali tem 70 tracks de todo mundo, né? Paulinho da Costa. Ali não tem conversa. Ir para Los Angeles e quando você quer, eu quero tanto, e tem uma Musicians Union também, os music, como é que fala em português? União dos Músicos Americana que vai levar. Agora eu acho interessante, Maurício, ou Marcelo, Gustavo, desculpa, aos colegas, as minhas dificuldades talvez vão ajudar a todos a entenderem um pouco. Eu bati um papo, por exemplo, com o BC, e não foi muito legal. Sobre o BC, vocês podem me dizer mais ou menos as taxas para o streaming, porque eu tinha 2, 3 tracks na Garota Invisível, que é o filme da Sofia Valverde, foi o primeiro filme que a gente fez do ano, já gravamos o Garota Invisível 2, e os filmes viraram número 1 no Netflix. Então, eu tinha ali músicas de grandes produtores que vocês devem conhecer, tipo Henrique Azevedo, né, outras pessoas, as quais fizeram um acordo baratinho, assim, foi um negócio bacana, porque realmente o budget era pouco, foi feito na pandemia, então meio que na casa de cada teenager daquele que é muito bem. O Marcelo me passou para o outro cavalheiro, o Flávio, nosso amigo, sabe, Gustavo? E aí, no final, eu entendo o meu entendimento de supervisão musical, tendo feito, por exemplo, 3 episódios agora para Apple Plus com o Ian McGregor, Long Way Up, que ele sobe nas montocas, 3 episódios, música que não acaba mais de tudo que é país da América Latina. Eu sabia quanto eles recebiam. Já no Brasil, não me disseram claramente, olha, eu sei que, como supervisor, os produtores ganham mais o transactional, quando você paga o aluguel pelo filme. O cara ganha uma receita muito melhor do que quando o cara paga 20 libras lá para assistir todo mês o que ele quiser, correto? Esse númerozinho mágico, eles não foram capazes de me dizer. Lá na PRS, a minha coletora inglesa, eu sou capaz de saber. Então, eu não achei bacana, sabe? Quando o Daniel diz sobre o streaming, a gente está falando do streaming de música nos filmes também, né, Daniel? Aqui no Brasil é difícil, sabe, Daniel? Nossas coletoras, infelizmente, não estão nos pagando, isso deve ser dito aqui nessa reunião, que as pessoas ouçam e reflitam sobre isso. A gente não recebe mecânico. Eu outro dia falei para os cavaleiros da minha coletora no Brasil, qual é a parte do mecânico que não é do autor? Desculpa, dos 12%, você tem um acordo com o streaming X, você paga os 3% do autoral e o mecânico você não paga? Não entendi, o mecânico são 9%. Então, acho que se tem algum lugar que é falho, é que há 8 anos que eu estou aqui, eu não vi nenhuma coletora, como diz o inglês, levantar as suas meias e ir atrás do que é nosso. E o mecânico é nosso, ponto. Seja ele no autoral ou no filme. Isso está muito errado.
Talvez aí ele possa conversar um pouco mais com os produtores e entender a situação dele, dizer, ok, vou te entregar por $500 mil um puta filme com Radiohead e todo mundo que eu coloquei lá na Garota Invisível, que vocês vão ver, na menina que matou os pais do menino, só traque grande. Porque se não for assim, é difícil. Então eles precisam se organizar. A resposta da minha coletora foi, a gente recebe direitinho, através do Latin Autor. Por quê? Porque o produtor está fazendo um acordo com as companhias de streaming da América Latina toda, não só do Brasil. Eu não gostei muito daquela conversa, então estou mais acostumado e prefiro fazer os negócios com coletoras que me pagam o mecânico, onde eu posso fazer um acordo com o produtor e o Luca, YB, o Daniel, dizer, olha, o cara virou o dono do fonograma, o autoral é todo nosso, porém eu liguei para a coletora e estão pagando direitinho, está aqui a conta, está aqui a previsão que o distribuidor me deu como supervisor de quantas vezes vai tocar essa porcaria desse filme. O homem falou mais ou menos 200 mil vezes, a receita que está esperando é essa. Você pode fechar com ele por essa grana que vai balancear. Infelizmente, aqui eu não estou encontrando isso como supervisor musical. Muito bom. Olha só, o Afonso aqui, então vou encaminhar aqui minha última pergunta. O Afonso aqui fala das coletoras, emenda com as sociedades. Eu não vou nem citar a Ancine, mas Luca, Daniel, meus amigos Gaúcho, João, Bruno. Podemos concluir então que nós estamos completamente desregulamentados ao Deus dará. É isso? Eu não diria tanto, não. Acho que deve estar no meio do caminho, talvez. No meio do caminho, concordo. 15 anos atrás do Reino Unido, eu diria. No meio do caminho, andando para trás, né? Não sei. Devagar. Não sei. Andando devagar, talvez. Bem devagar. Não é possível que a tecnologia toda que existe hoje, onde, numa reunião muito elegante da UBC, desculpa, Luca, me emocionei. Tudo bem. Fala de blockchain hoje, né, numa reunião bacana. E os cavalheiros não entenderam ainda que a Consensys, C-O-N-S-E-Y-S, é a empresa que criou a MLC, a Mechanical Collecting Society, que ficou no Senado americano quase 10 anos, o biggest improvement da lei americana para nós, autores e editores. Quando se passa isso, a Consensys é o software que criou aquilo. Ela hoje tem uma outra empresa, que é a Trello. A Trello, por sua vez, é dona do Euler Beats, o label mais prolífico de NFT do mundo. As pessoas estão nessas posições e não estão sabendo que hoje o dinheiro dos mecânicos, no primeiro mês de trabalho da MLC, não sei se vocês sabem, se achou 468 milhões, quase $500 milhão. Não é só do Brasil, do mundo todo. Quer dizer que a coleta não está funcionando. Não aqui que está devagar, quase parando, como diz o Luca, mas no mundo todo. Dito isso, a software que fez andar o MLC é da Consensys. E tem coletora aqui no Brasil que eu nunca ouvi falar dessas empresas. Então, realmente, desculpa, tem que procurar trabalhar melhor. Estou bem desapontado com o que eu vejo aqui em 8 anos. Dito isso, eu não estou falando mal de ninguém, é porque eu estou mal acostumado. Sou membro da MCPS, da PRS e da PPL no Reino Unido há 17 anos. Então, eu estou acostumado a receber o meu sem precisar perguntar se estão me pagando e quanto estão me pagando, entendeu? Eu só disse no meio do caminho porque existe um risco muito grande da gente demonizar o ECAD e o direito autoral em si. Não, de jeito nenhum. É só realmente a história da coleta. Isso. Sabe? É a história do diligência ali. De fazer acontecer, de fazer funcionar. Tem que o muito bem. Essa é a história. Isso. Acontecer. Porque o risco é altíssimo de alguém simplesmente falar, não, então acaba com isso aí. Né? Exatamente. Problema. Aliás, eu li esse final de semana no jornal, na Folha de São Paulo, né, que em virtude aí de não sei o que exatamente, o senhor Jair Bolsonaro quer rever o marco civil, né, da internet, justamente... sim, ele quer ter a oportunidade de fazer edições, limitações, censuras, etc., e aí entra numa questão de direito autoral e, se vacilar numa dessa, desaparece. Bruno Osh, estamos ao Deus dará, você se sente só? Você só fala com grupos ou com fóruns informais? Como é que é? Cara, eu acho que, como todo mundo já falou aí, a gente sempre anda muito atrás do que está acontecendo no mercado, né? Lá fora. E também é uma questão cultural do Brasil, cara. Aqui não se faz nada pelo coletivo, cara. Aqui se faz tudo pelo seu nariz, cara. Todo mundo olha pro seu nariz, entendeu? Eu vejo várias vou chamar de facções, União Brasileira de Compositores. Que união é essa? Que nem tem união, cara.
Nem tem opinião, velho. Sacou? Eu sou da UBC, mas assim, eu não tô falando mal da UBC, mas eu citei o nome, tá? Mas Sim. aqui no Brasil é assim, cara. A gente não anda em grupo, entendeu? A gente anda olhando pro nosso próprio nariz, sacou? E quando eu voltei para São Paulo, né, que eu morei um tempo em Curitiba, e voltei para São Paulo, e vi, cara, como o mercado aqui funciona agora, né? Parece que eu saí daqui, voltei e continuou do mesmo jeito, cada um olhando pro seu nariz, cara, não evoluiu, velho. Então eu acho que é por aí. A gente tem que ficar de olho, sim, né? Esqueci, o João, né? Um qualquer. O Afonso. Afonso, porque eu já tive em várias salas com o Afonso lá no House. No nosso grupo do audiovisual. Exatamente. E, cara, eu acho que a gente tem que tentar andar junto, não sei como, porque toda vez que eu falo isso, parece que eu estou fazendo uma utopia, sabe? Que eu venho com isso desde a parte artística, de música, o Fruê sabe disso. Mas não tem jeito. No Brasil, a gente anda olhando pro nosso nariz. Eu sou daquele que gosta de andar em bando, não gosta de andar só, que eu acho que junto a gente vai ser mais forte. Por isso que eu colo nas coisas que o Daniel Figueiredo faz, eu sempre fico olhando o que é que ele está fazendo, que eu acho que eu vou aprendendo cada vez mais, olho o que o Fruê faz, sabe? Eu acho que é assim, a gente tem que ir somando para ver se no final é aquela história de divergir e convergir, sacou, velho? Eu acho que é assim que funciona, eu penso assim, e tamo junto. Valeu aí pela sala, achei massa. Os gaúchos, acrescentem ou se silenciem? Acho que podemos passar dessa vez aí, a galera já falou um monte de coisa, né? Mas se quiserem, falo também. Posso ficar falando aqui. E nós já estamos aqui caminhando para a nossa conclusão, porque já são 18 horas e 21 minutos. Quem quiser se manifestar sobre alguma sugestão ou caso não haja, a gente vai adiante. Então eu vou falar, né, cara? Já que é. Eu acho que eu concordo muito com o Luca, eu acho ali que tem que ter um cuidado quando a gente trata desse tema para não demonizar, porque é super complexo. Na verdade, eu já tive, faz alguns anos, eu tive um workshop com um estudioso do assunto, que agora eu não consigo explicar, mas ele provou, assim, cientificamente, que os direitos autorais no Brasil são melhores do que em vários lugares do mundo. Vai ser então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ver. Tipo, para o músico, cara, para o artista, aqui existe uma proteção extra do tipo de contratação. Mesmo fazendo um contrato em que tu vende tudo, o cara não consegue ser totalmente dono, assim. Lá fora já muda. Copyright é bem diferente do resto das coisas que a gente faz aqui no Brasil, que não tem copyright, né? Então, cabe dizer isso como querendo colocar contrapontos, assim, né? Outras leituras. Você está falando da lei, Marcelo? Você está estendendo a lei ou a coleta? Eu estava falando da coleta, não da lei. Mas não é importante nesse caso, é assim, ó, tudo é importante porque quem está assistindo a live, quem vai assistir depois, não conhece o que é coleta, o que é lei. Então daí fica um clima que parece que a gente está demonizando a coisa e eu concordo que a gente tem que ser né, muito criterioso. Então eu não estou querendo me contrapor ao que tu disse, eu só estou chamando a atenção para lembrar das coisas boas também, para lembrar das outras questões que estão envolvidas com isso, né? Que a coleta não necessariamente ela é de todo mal, né? Eu estudei bastante essa questão, por exemplo, que tu colocou aí do streaming, não é tão nebuloso quanto parece, só não é divulgada, mas eu sei os números. Falta só 9%, né? Se a gente está falando de streaming, quem vai assistir depois, nós estamos falando na fita. Na verdade, o que falta é um autoral que vai para as editoras que não chega na gente. Não. O resto... Nós estamos falando do direito de reprodução, o direito mecânico. Não, mas é que uma letra de um rapper independente que lançou pela distribuidora X, que fez o ICRC por conta própria, aquela reprodução daquela letra no site, no Vagalume ou o que seja, não está sendo remunerada. Não estamos demonizando nada, estou de acordo contigo. Da letra, tudo bem. Mas ir lá e pegar aquele direito mecânico, receber e passar para o autor. Bom, mas então se tu vai falar, fala aí. Se tu vai falar, fala aí, então, se sabe como é que é. Porque eu estudei e sei como é que é.
É importante Então, tipo, Olha, a minha não dá pergunta. para ficar nessa, né? A minha pergunta era se a gente estava abandonando, a gente estava ao Deus dará desregulamentado, não é para a gente polemizar aqui. Não, é que a questão é o seguinte, o que eu quero colocar é o seguinte, ó, depois se ele quiser dizer o que é, onde é que ele está falando, mas o que eu entendi ali, que demoniza a maneira do streaming e tal, eu acho que o streaming poderia pagar muito melhor, acho. Agora, existem os caminhos de exatamente quantos por cento vai para cada parte. O streaming, as companhias de streaming fizeram isso de uma maneira que fica mais fácil para elas e dá mais problema para a gente controlar. Mas está lá e o dinheiro vai para o lugar onde é dito que vai. Agora, esse lugar não é bom para todo mundo. Ele é bom para quem sobe os sons na distribuidora. Essa pessoa controla como pode, né, os contratos vão redistribuir uma grande parte a partir daquilo que é a maior parte, que é a parte chamada de produtor fonográfico, é a maior parte de todos. Os fonomecânicos fazem parte também do recebimento do produtor fonográfico, nesse caso. Só que aí tem que ter um contrato com quem distribui, onde a gente garanta os nossos recebimentos, entendeu? É importante que você não... É importante, talvez, você... Então, não, o direito mecânico não tem nada a ver com o produtor fonográfico. Mas é que tu que não está entendendo, meu brother. Não, você falou... Assim, ó, esquece SRC, esquece o clássico do direito mecânico. Isso é uma coisa nova. Streaming não existia, cara. Estão inventando, brother. Como você disse... Entende? Estão inventando. Olha, eu acho que a live está virando um debate entre A e B. Tá parecendo o Fla-Flu. O cara não deixa eu terminar de falar, né, cara? Tá parecendo Jair Bolsonaro versus Lula. Desculpa, eu ouvi você dizer que o mecânico tinha a ver com o produtor fonográfico. Acho que eu levantei a mão por isso. Não, nada a ver. Deixa eu passar para o Daniel aqui, então. Só para finalizar aqui rapidinho. O que acontece é o seguinte, tá? Isso não existia antes. Então, a confusão existe porque é uma coisa nova. Qualquer coisa nova tem confusão, cara. Desculpa, porque o direito mecânico ou streaming? Não, é que como é que tu vai dizer se o streaming é mecânico, se é autoral, se é de reprodução pública, se é privada? É um debate que não foi resolvido. Marcelo, desculpa interrompendo uma vez mais. O streaming é uma reprodução de um fonograma, o qual contém uma obra, e a obra tem dois direitos: o autoral da execução pública e o da reprodução mecânico. Simples assim. Antes do streaming existia o mecânico, depois do streaming sempre existe o mecânico. Para ficar bem claro a você, é assim simples, a você e a quem estiver assistindo. Cara, mas é aí que é o ponto que eu tô te falando, cara. Eu já conversei com os caras, já entendi o negócio. O que diz produtor, o que vai para o produtor fonográfico é o equivalente ao que tu chama de produtor mecânico quando se trata de streaming. Não, de jeito nenhum, desculpa. É sim. O fonográfico são conexos. Luca, Bruno, Átila, Daniel, o que a gente faz nessa situação? Depois a gente vê isso aí, cara. Recomendo mais estudos, meu caro amigo, sem maldade. Não, eu acho que... enfim, um dia nós vamos ver, então. Tá. Eu acabei de estudar toda a distribuição. Eu estava aqui adorando o debate. O problema é que já são 18 horas e 28 minutos, nós já passamos aqui 28 minutos e eu não consegui tirar uma foto ainda de todo mundo. Daniel, por favor, meu amigo, estamos caminhando para onde? Deixa o João falar primeiro. Deixa o João falar primeiro. João, estamos caminhando para onde? Minha última fala aí, queria reforçar o que o Bruno falou, até também reforçando o que eu tinha falado anteriormente, que aquele grupo do Facebook é uma forma do pessoal se unir, entendeu? É uma maneira informal da galera trocar conhecimento, como deu o exemplo daquele contrato e tal. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é se unindo, seremos mais fortes. Daniel, certamente juntos seremos mais fortes, mas quem está do nosso lado aí nessa força aí, na sua opinião? Cara, apesar de ter ser muito triste essa coisa que o Bruno falou, de a gente achar que é cultural, né? Eu estou aqui há pouco tempo, eu tenho esperança que realmente viver aqui uma coisa diferente, mas, na verdade, eu já tive algumas experiências que me parecem que a pessoa tem dificuldade realmente de entender essa coisa do equilíbrio. Então, quando ela está num grupo, ela não pensa no melhor para o sistema, ela não consegue, o cérebro não funciona dessa maneira. Então, ela fica puxando para o lado dela.
E aí, se você tem um grupo de 10 pessoas, cada um remando para um lado, o barco não vai para lugar nenhum. Então, assim, às vezes se chega, não, gente, vamos para ali, vamos para o sul. Ok, mas quando você vai ver, o cara está remando para o norte. E eu me surpreendi demais com isso. Eu não estou falando que eu sou perfeito, talvez eu também estivesse remando para o lado errado, mas eu olhando assim, eu falei, gente, o que acontece com o ser humano? Como que a coisa é tão simples e tão óbvia, a gente tem o mesmo objetivo, como que não consegue? E eu fiquei assim, uns pode ser por maldade, assim, por maquiavelice, né? Mas alguns ali, cara, eu via que era confusão mental. Talvez o artista vive num mundo paralelo, né? Vive num mundo... Eu brinco que o artista é tipo realidade aumentada, que você coloca o celular assim, você vê um tigre na sala, né? O artista é assim, cara. Não tem tigre. Não, eu tô vendo o tigre. E a gente tem essa coisa de criar, de expandir, de ver coisas onde não tem. Isso talvez atrapalhe o raciocínio e atrapalhe essa junção de um bem comum, de uma coisa mais organizada. Aí tem muitos devaneios, tem muita coisa que desnecessária, assuntos que se distraem. Então, qual foi a minha, depois de várias experiências, qual foi a minha resolução? Eu vou trabalhar, agora não sozinho mais, eu tenho mais 2 sócios, eu vou trabalhar naquilo que eu acredito e que eu converso com as pessoas, que é o melhor para o mercado funcionar. Não para mim, eu nunca acreditei nisso, como eu já falei antes. Então eu vou, já não é um exército de homem só, é um exército de 3 homens, e estou sentindo que o Marcelo agora também é um outro exército ali de 4 homens, agora vamos no Bruno, e eu converso às vezes, já teve pessoas, a gente está querendo falar sobre isso, não sei o quê, você entra com a gente? Eu falei, não, eu vou entrar do lado falando a mesma coisa, porque eu já não acredito num porta-voz, porque encontrar um porta-voz que seja coerente, que mantenha uma firmeza, que tenha essa diplomacia, tudo, é muito difícil nesse ramo. Eu não sei, tá? No ramo do advogado, no ramo do bancário, talvez seja uma coisa generalizada do Brasil ou das profissões, não sei. Então eu estou nessa cavalgada aí fazendo. Hoje mesmo a gente estava em reunião com o BC e a gente vai, a água mole em pedra dura, porque são muitos, é um dominó, né, uma engrenagem gigante, e você corrige uma coisa aqui, puxa para lá. No Brasil a gente tem uma distorção esdrúxula do 1/12avos, que teria que ter outra live, né, para explicar, que essa já acabou. Mas uma outra coisa curiosa que eu venho batendo martelo, a água mole não furou nada ainda, é a questão do horário de pagamento. Uma música que toca no horário nobre recebe o mesmo de uma música que toca 2 horas da manhã na televisão. Isso, por si só, já é uma esdrúxulice, né? Mas aí que entra a engrenagem. Como que vai? Qual o horário que vai começar? O horário nobre ontem era 8 horas, hoje já é 8 horas, hoje é 9. Aí, assim, mas eu vejo boa vontade nas pessoas de estudar, o BC, Abramos, até o ECAD mesmo, o Mário Sérgio lá da distribuição. Foi ele que, inclusive, que falou que no Chile já é assim, já tem a divisão do horário. Então, acho que sempre terá coisas para ajustar, porque o mundo anda em movimento, né? Como o Marcelo falou, o streaming está se moldando ainda, mas eu acho que nossa responsabilidade, inclusive com essa live aqui, é estudar cada vez mais, a gente estudar em conjunto, mesmo que atue separado, mas eu clamo para a gente buscar o equilíbrio e nunca ficar puxando demais para um lado ou outro. Assim, eu peço para que todos sorriam para a minha câmera nova do meu novo celular e assim concluamos essa live que vai ficar lá registrada no YouTube do PPM. Olha só. Agora, só para deixar registrado aqui no filmezinho, não vou nem escrever porque o tempo realmente se esgotou. Luca, ser profissional da música é o quê, amigo?
Eu acho que é você lidar com a atividade humana que é mais capaz de mostrar aos seres humanos que eles são humanos. Opa, perfeito. Além de tudo, é poeta, hein? Bruno Oshi, ser profissional da música para você, meu amigo, além de ser um cara simpático, o que mais? Som. Para mim, emocionar as pessoas com a sua arte, velho. Da esquerda para a direita, Daniel Figueiredo. Ser profissional da música. Me copia a péssima frase que eu falei da live anterior. Tudo bem. Átila Viana, ser profissional da música. É tipo o quê? Cara, na esteira do Bruno ali, pra mim, é emocionar e ser emocionado também. Marcelo Fruit. O Átila já falou por mim, eu concordo. Eduardo Morlim. É a realização de um sonho. O Eduardo tem aquele shape assim, parece aquele cantor do cachorro grande. Ô, Gustavo, eu posso fazer só botar uma lenha na fogueira rapidinho aqui? Mas, meu amigo, são 18 horas e 36 minutos, os convidados vão reclamar, velho. Só antes eu queria perguntar pro João qual que é o nome do grupo, por favor, que eu quero já dar uma pesquisada aqui. Profissionais de trilha sonora. Ah, valeu. Vou pesquisar João, aqui, vou entrar lá. Ser profissional da música, meu amigo. É um privilégio, né? Trabalhar com o que você gosta. Afonso, você que entrou, agora fale. Vou emprestar as palavras do Einstein, que tocou o mundo com a sua mão mágica, e ele que era um violonista, e que, segundo a lenda, quando estava realmente desenhando ali as fórmulas, disse: eu vivo os meus sonhos diurno em música. Então, ser profissional da música, para mim, eu já estou fazendo isso desde 19 anos, passei de 50, é um imenso prazer todos os dias da minha vida. Muito bem, para finalizar, Marcelo Fruit, só para jogar lenha. Não vou permitir mais nada. Não é daquela outra discussão ali, é só uma coisa em cima do que o Daniel falou, porque eu já fiquei pirando muito desse negócio do horário nobre aí também. E aí eu resolvi entender que quando a gente avalia assim, a gente está avaliando pela perspectiva do valor do capital, na verdade. Agora, se a gente olhar pela perspectiva do valor do trabalho, tanto faz o horário, cara. Porque alguém trabalhou e fez a música e botou ali. Se tem mais gente ou não vendo, não está pagando ingresso. Mas Daniel, tem pega essa lenha aí e faça um graveto, pelo amor de Deus. Isso é uma maneira de ver, mas assim, quando você anuncia 8 da noite, você paga 300 mil dólares, reais. 3 horas da manhã, você paga 10. Então, entendeu? É correspondente ao dinheiro que é coletado, deveria ser distribuído, no meu entendimento, entendeu? Para quem atua naquela área. Assim como muitas vezes a gente não vai conseguir cobrar, a gente não vai saber se vai passar no horário nobre ou não. Como é que eu vou cobrar isso? Entendeu? Então, sempre tem uma perspectiva que balança, entendeu? Não existe uma tabela já para publicidade poder conseguida. Vai ser então, se for olhar por esse prisma, você também poderia falar assim, cara, mas não tem o cara que está assistindo a Globo ou está assistindo a Record, então junta tudo e distribui para todo mundo. A Record tem uma coisa, ela paga e é distribuída para quem toca lá. A Globo também, e assim por diante, entendeu? São visões, eu respeito todas, mas eu acho que essa seria mais justa. Uma perspectiva de TV aberta me parece até plausível, mas numa perspectiva de TV fechada não me faz nenhum sentido isso, por exemplo. Luca, você queria fazer uma ponderação, fica à vontade. Não, eu estava concordando com o Daniel sobre vai ser na coleção, não vai ser na cobrança. Você não vai cobrar mais por causa do horário. Vai ser na hora da coleção que isso vai mudar. Viu, Marcelo, você me desculpa aí, mas eu vou concordar com o Daniel e com o Lucas, porque... Luca. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a base de cálculo é um percentual e esse percentual está diretamente relacionado ao valor daquele momento. Então, realmente, eu tenho que acreditar que, assim, se vale mais, então que se pague mais, né, Daniel? Uma coisa que eu acho interessante, que independe do horário, né?
me parece que é o raciocínio dos campeonatos de futebol, né? Porque se o Flamengo jogar de manhã, de tarde ou de noite, né, sem querer... Mas eu não tô preso, tipo assim, é uma coisa que eu sempre fico pensando, eu também não tenho uma concepção formada, entendeu? Agora, eu já cheguei a olhar pelo prisma do trabalhador, do trabalho, que todo mundo está trabalhando igual para fazer, e no caso está tocando por um tempo determinado, numa obra específica, e eu estou falando que na hora de fazer a obra, a gente não vai, por exemplo, se eu vou ganhar na hora de fazer a obra, eu não sei se eu vou cobrar mais, porque se vai passar no horário mais nobre, por exemplo, eu poderia cobrar menos, porque eu sei que eu vou receber mais, mas quando eu não sei, fica mais difícil de eu negociar. Era nesse sentido que eu estava falando, entendeu? Entendi. Mas eu também não sei qual é a melhor resposta. Eu, por exemplo, teve músicas minhas que tocaram no Big Brother, que foi um dos mais explosivos de todos, foi o BBB 7, do Alemão e da Siri, não sei o quê, e fui lá e recebi uma miséria. E na época eu também fiquei de cara, pô, o troço que foi a maior explosão de audiência, tocar a minha música 1 minuto e tanto, várias vezes e tal, e não recebi quase nada, cara. Achei que ia explodir ali, né, a tanga. Mas depois, com o tempo, eu fui repensando isso e vi que não tem como ser totalmente justo com todo mundo também, né? Tem que ver e indo mesmo. Isso aí. Olha só, 18 horas e 41 minutos. Eu declaro encerrada a 67ª live. Estiveram presentes os finalistas da categoria Produtor de Trilhas, diretamente de Ubatuba, Luca Raeli. Diretamente de São Paulo, Bruno Oshi, aquele que veio lá de Pernambuco com escala em Alagoas. Diretamente de Los Angeles, cuja origem é Cataguases, Minas Gerais, Daniel Figueiredo. De Porto Alegre, Átila, Marcelo e Eduardo Morlim. De Fortaleza, essa figura, João Vitor Barroso. E aqui participando com comentários, provocações, opiniões, nosso amigo Afonso Marcondes. Olha, o que eu sei é o seguinte, esse assunto aqui não é o assunto do futuro, porque, né, afinal de contas, a TV não é o futuro. Mas, certamente, por aqui, passam aqui milhões e milhares de possibilidades que certamente vão colaborar muito, por muitos anos, para a sustentabilidade dos negócios, dos criadores, produtores e pessoas que trabalham com música de alguma forma. Mais um segundo, então, para acabar, as pessoas que ouvirem depois entenderem o que a gente faz, vai. Do mercado da música, nós, sejam chamados trilheiros, music supervisors, não interessa. Somos a menor porção do business todo da música. Somos 2,3% do mercado global. Porém, dizem os colegas mundo afora que somos aqueles que fazem as maiores faturas. Então, parabéns para nós. Vivam! Tchau! Boa noite! Saúde para todo mundo! Vamos nos falando, conectados. Fiquem bem. Prazer, vocês todos. Valeu, obrigado, Gustavo. Tudo bom. Valeu, tudo de bom. Até mais. Valeu. Prazer aí, Marcelo. Prazer. Prazer, Gustavo. Tudo de bom. Foi todo meu, Luca. Um abraço. Valeu.